Está começando agora mais um programa com Celismar Martins. Hoje vocês vão conhecer a história de um profissional que dedicou a sua vida aos cuidados dos animais e ajudou a transformar a medicina veterinária em uma referência de excelência. Com mais de 4 décadas de atuação, o Dr. José Braulio Florentino Júnior construiu uma trajetória marcada pela dedicação, pela inovação e pelo compromisso com a vida. Médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Goiás em 1982, ele é o fundador do Hospital Rural Veterinário, onde já realizou milhares de atendimentos e procedimentos que devolveram a saúde e a qualidade de vida a animais de todo o país. Ao longo dessa conversa, vamos conhecer os desafios, os aprendizados e as histórias que marcaram essa trajetória de sucesso. Dr. José Braulio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer receber o senhor aqui hoje para o nosso bate-papo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Celismar. Vamos falar um pouquinho aqui da veterinária e quem sabe a gente empolga outras pessoas a fazer esse curso, que é uma maravilha. É inspirar, né? Inspirar. É conexão, ideias muito, e inspiração. E eu me emociono muito quando eu falo disso, porque são 44 anos dedicados, 24 horas à veterinária. Sem muita pretensão de ser o melhor, mas querendo fazer sempre o possível e o melhor para os animais. Não me importa muito para fazer para o dono dos animais, mas principalmente para o meu paciente. O senhor vive a veterinária. Vivo. Dr. José Braulio, antes de nós conhecermos um médico veterinário, queremos conhecer a pessoa, né? Quem que é o José Braulio, além da profissão? Nossa, é um cara que é difícil separar da profissão. Mas eu nasci de uma família tranquila, normal, de classe média, e me dediquei à veterinária desde criança, porque eu descobri muito novo que eu gostava muito de tratar de animais. Fui o menino de caçar passarinho, de pescar, e toda vez que eu caçava passarinho, que às vezes eu machucava o passarinho, eu queria tratar. Dessa forma eu fui crescendo e acabei descobrindo que o meu foco era veterinário. Eu não tinha aptidão de ler outros livros, eu era obrigado a ler esses livros romances que a escola organizava e ordenava, e eu fazia questão de comprar livros que falavam sobre bichos. Teve uma série de livretos de bolso que a Abril lançou, que eram os mamíferos, outros eram as aves, e todos eu comprava e lia. E eu sabia de cor salteada quanto tempo era a gestação do elefante, quanto tempo era para chocar um ovo de um avestruz. Então essas coisas eu sabia porque era a coisa que me dava prazer a ler e estudar, e aqui eu fui acumulando conhecimento nisso. E dediquei meu direcionamento todo para isso. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu fiz vestibular para veterinária. E aí comecei a cursar o curso de veterinária. Os primeiros 2, 3 anos não são muito bons, porque é muito teórico e pouca prática, a não ser a anatomia que eu já gostava e identificava. E no fim eu fui deslanchando e nisso me dediquei mais à parte cirúrgica. Gostava muito de reconstituir todos os tecidos estragados, fazer o animal sobreviver, às vezes com hemorragia intensa, uma fratura impossível. E hoje eu tenho grandes trabalhos nessa área, inclusive em grandes animais, onde todo mundo diz que o cavalo quebrou a perna, sacrifica. Nós não sacrificamos. Nós temos consertos para essas coisas ortopédicas, em 80% dos casos. Você ficou para o passado, né, doutor? Ficou para o passado. Infelizmente, a minha classe ainda não tem esse conhecimento pleno, que animal de grande porte pode sobreviver pós-fratura. Existe muita resistência de cirurgias mais complexas, talvez porque nós estudamos pouco, aprimoramos menos. Mas hoje, quando o animal não tem condições de eu recuperar aquele membro, eu amputo e faço a prótese. Eu faço a prótese. Então eu dou uma vida para ele com 3 membros, e ele vive. No hospital hoje tem 4 com prótese andando. Então é um carinho especial que eu tenho. Eu brinco que eu não gosto de bicho, eu gosto de tratar do bicho. E se os casos que me aparecem são complexos, esses para mim são desafiadores, e aí eu me dedico mais. Então é assim que o Dr. Braulio, como pessoa e como veterinário. Eu tenho uma família ótima, sou casado há 42 anos, tenho 3 filhos, todos bem-sucedidos, e 4 netos que são os brinquedos, né, do vô e da avó. Então, como pessoa, estou super feliz, tive um excelente pai, uma excelente mãe, tenho ótimos irmãos, e convivo muito bem com isso. Mas a veterinária está sempre presente na minha vida. Eu não recuso levantar 2 horas da manhã para dar um socorro no animal. E eu corro para o hospital, saio às vezes do centro cirúrgico e põe as pernas para cima e volto para o centro cirúrgico. Ontem mesmo foi uma batalha, tinha essa entrevista ontem.
acabei tendo que abortá-la, porque ontem eu entrei no centro cirúrgico 3 vezes para tratar coisas complexas de equinos. E graças a Deus, dos 3 que vieram para sobreviver, consegui sobreviver 2. Estão bens. Infelizmente, o último não teve como. Mas, se a gente não lutar, não vamos vencer nunca, né? Faz parte da profissão. Faz parte. Né? Eu tenho um lema comigo que me carrega sempre, e eu tento transmitir isso para os meus estagiários, para os meus colegas, que eu prefiro que o animal morra, eu tentando, do que eu ficar só olhando. Então, em vez de eu ficar só olhando, eu vou fazer alguma coisa. Se vai ajudar, vamos ver depois. Mas eu não deixo ele simplesmente à míngua. Ficar observando, eu não preciso estar lá. Põe alguém para filmar. Isso é algo importante que também não serve só para veterinário em si, né? Se a gente tem um foco na vida com esse pensamento, é impossível que dê algo errado. Pode até ser dificultoso, mas que dá certo, dá, né, doutor? Sim. E, então, como essa vontade, esse desejo surgiu na infância, né? Logo o senhor já teve a certeza do seu desejo pela profissão, pela veterinária, já se ingressando aí na Universidade Federal. E como que foi a sua formação acadêmica perante a UFG em si? Normalmente costuma marcar vidas, né, de qualquer profissional. Como foi estudar na UFG? Olha, para mim foi ótimo. Eu acho que minha escola, na época que eu formei, que eu entrei em 78 e saí em 82, era melhor do que hoje. Eu puxava a sardinha para o meu lado, né? Meus professores eram melhores, eram mais professores. A gente às vezes tinha pouca prática, mas isso me realizou bastante. Nunca fui um aluno top em notas, mas eu era top em presença. E minha trajetória foi mediana, a não ser na parte cirúrgica, que eu era apaixonado. O meu departamento, da minha matéria de prática cirúrgica, de 148 cirurgias no meu semestre, eu participei de 144, sozinho ou acompanhado, mas eu estava lá. E isso era o meu foco, e sempre até hoje meu foco. Eu continuo estudando, eu continuo fazendo meus cursos, sou membro hoje de algumas associações importantes de cirurgiões, e estou cada vez aprendendo mais. Estamos, inclusive, partindo agora para uma área que na veterinária ainda é pouco conhecido, principalmente em grandes, que é as videocirurgias. Videoartroscopia, videolaparoscopia, videoendoscopia. E eu, se possível, eu vou trabalhar até com robótica. Não faço questão se vai me dar retorno, faço questão de ter sucesso. De acompanhar para o animal avanço, ter né? sucesso. A gente tem que usar isso assim, né, a favor de nós mesmos e para todos que estão aqui. A gente tem que somar, não tentar dividir ou complicar a situação que já está tão avançada, né, tão desenvolvida tecnologicamente falando. E doutor, falando sobre a veterinária, como que foram os seus primeiros anos como veterinário? Nem o começo é fácil, né? Tudo é difícil. Você sabe que eu acho que o meu começo foi muito fácil. Mesmo? Primeiro eu comecei a trabalhar com animais antes de formar. Já estava infringindo as leis, né? Antes de formar, você não pode ser veterinário, eu era prático. Mas eu já tinha algum conhecimento da minha escola, estava faltando um ano para formar, e eu comecei a formar minha clientela. Que o jeito mais fácil de você ser veterinário é você começar com pequenos. É muito fácil você montar um consultório e começar a atender. E eu já tinha essa vontade muito grande de fazer uma clientela, então aos finais de semana eu pegava minha condução, comprava vacina nas lojas veterinárias e ia na casa da pessoa vacinar os cachorros, vermifugar. Então eu fui fazendo uma carteira de clientes, informal. Quando eu montei meu primeiro consultório, e aí pensei muito em chamar a atenção de outros, porque Goiânia na época tinha 4, 5 clínicas de cães e gatos veterinárias. E eu estava instalado no meio de 3, bem próximo às 3. Inovei, porque eu sabia que as clínicas se fechavam, às vezes, durante o período de almoço, ou fechavam antes das 18, e eu trabalhava exatamente no horário de almoço, ou após as 18. Então eu consegui ganhar muitos clientes dessa forma. E aos finais de semana, eu tive colegas que falaram assim: aí, Braulão, vai fechar agora? Vamos para o clube? Não, meu clube ainda é aqui. Então eu vou trabalhar sábado e domingo. E isso me alavancou muito. Depois de pequenos, eu tinha uma fazenda que eu dava assistência ao norte de Goiás, que hoje é Tocantins, na Araguaína. Eu fazia estação de monta nos touros da reprodução, a partir de Nelore. E, por acaso, eu ia lá em novembro e fevereiro fazer esse trabalho no bovinos. Por acaso, o meu cliente lá comprou um cavalo quarta-milha. E esse cavalo quarta-milha começou a reproduzir umas éguas da raça manga larga. Ele vendia toda a produção de macho dele para o pessoal da vaquejada. Quando começou a nascer os potros
com a anca mais avantajada, ele viu que o preço melhorou muito. Um exemplo, vendia o potro hoje por 5 mil, desmamado, passou a vender por 15. Aí um dia ele percebeu, ficou sabendo que ele precisa registrar seus potros, ele dobrava o valor. Ele chegou um dia para mim numa quarta-feira e falou: você precisa ir para São Paulo, sábado, domingo, você tem que estar lá fazendo um concurso para ser inspetor da raça, para registrar meus potros. Eu falei: tudo bem, juntei os trocados, montei no ônibus, comprei um livro que falava sobre cavalos, porque na minha faculdade, no meu período de escola, eu aprendi 2 doenças de cavalo, tétano e garrotilho, e só aprendi no livro, que eu não vi nenhum caso durante o período. Comecei a estudar cavalo. Bom, consegui fazer o curso, passei, voltei como inspetor. Quando eu comecei a registrar, Goiás tinha 4 criadores de quarto de milha, sendo 3 moravam em Ribeirão Preto. Comecei a registrar os potros. Quando eu ia na fazenda ver os potrinhos mamando e fazer a resenha, o pessoal falava assim: doutor, meu potrinho tem 10 dias que está com diarreia, o que eu passo para ele melhorar? Eu já fiz punhado de coisa e não resolveu. Eu não sabia, porque eu não vi doença de cavalos na escola. E eu não podia receitar uma medicação de bezerro, porque eu tinha meu receio que não desse certo que o potro morresse. Pensei, eu posso ganhar meu dinheiro como registro e como clínico. Vou estudar cavalo. E aí comprei alguns livros, gozado que o primeiro que eu fui estudar ele, sobre as doenças, em alguns casos, no tratamento, ele mandava eu procurar um veterinário especialista. E agora eu fiquei a pé. Mas com essa intenção, eu tinha que ir a São Paulo para fazer reciclagem como inspetor, e eu acabava vendo no mural: vai ter curso dia tal, daqui a um mês, do professor tal, assim, final de semana. E eu pegava a minha passagem e ia para fazer o curso. Pessoal, o assunto aqui tá bom demais, mas daqui a pouco o Dr. José Braulio vai nos contar mais um pouco de como nasceu a ideia, o desejo de criar o Hospital Rural Veterinário, os casos mais desafiadores da sua carreira e como a medicina veterinária evoluiu ao longo dos anos. Continua aí! A Rodobem Rodos e Vassouras é referência em qualidade, variedade e produção própria. Com uma linha completa e mais de 300 itens no catálogo, a empresa fabrica produtos que atendem desde o dia a dia até grandes demandas do mercado. Aqui, cada detalhe passa por um processo de produção com compromisso, eficiência e excelência no atendimento. Rodobem, tradição, qualidade e confiança em cada produto. Estamos de volta. E esse programa tem o apoio da Rodos Rodobem, indústria goiana com mais de 30 anos de experiência, oferecendo produtos de qualidade para todo o Brasil. Precisou de rodos e vassouras e materiais para limpeza? Ligue para a Rodobem. Dr. José Braulio, voltando aqui ao nosso assunto, né? O tempo traz experiência e também muda a nossa forma de enxergar a profissão. O que mais mudou na medicina veterinária, de grande porte principalmente, desde que o senhor começou? Olha, o que mais mudou foi a presença do veterinário. Porque antigamente nós tínhamos um veterinário de grande porte que só cuidava de vaca. A partir do momento que a população de equinos foi aumentando e foi havendo a procura de soluções para os cavalos apareciam, desde traumatismo até doenças, foi exigido da classe veterinária que se tomasse um rumo na parte de equinocultura e de equinotratamentos. Isso evoluiu muito, e o cavalo evoluiu não tão quanto os pets, mas evoluiu bastante. Eu acredito que o cavalo hoje tem muito mais à frente do que a clínica de bovinos. Inclusive, vou te contar um segredo. Hoje eu trabalho muito cirurgicamente com bovinos, principalmente bovinos de exposição. Porque a minha formação me levou a uma especialização cirúrgica bem intensa, e eu faço muito trabalho nos bovinos de raça, de alto valor agregado. Então, houve a evolução dos veterinários. Passou a haver os congressos, as pessoas começaram a procurar mais conhecimentos, os professores passaram a transmitir melhor os conhecimentos, não ficar só dentro da sala de aula, melhorou mais a pesquisa. Isso evoluiu muito, principalmente no equino. Antigamente a gente não tinha nem anestésico específico para equino. Se a gente viesse anestesiar um cavalo geral, a gente tinha que partir para o anestésico usado em bovino. E um exemplo, um sedativo de bovino é 5 vezes mais diluído que o do equino. Quer dizer, eu precisava concentrar 5 vezes mais forte para poder sedar um cavalo. Então aí tinha um custo e o Brasil não produzia. A gente algumas vezes que fui só eu trouxe na mala. Ainda com medo do cara se falar assim: que são esses venenos aí que você está levando? Então, evoluiu muito. E aí as pessoas passaram a viajar mais, ter novos conhecimentos do estrangeiro,
principalmente do lado americano, que é o cavalo mais evoluído, e houve um grande crescimento disso. Depois teve um certo modismo. A veterinária de equino passou a ter status. Então, você ser veterinário de cavalo, você tem um status. E nessa procura de status, nem sempre tem acompanhado o estudo, a técnica, a perfeição clínica e cirúrgica. Então, as pessoas às vezes estão focando muito em ser especialistas, em vez de ser primeiro clínico geral, cirurgião geral, para depois especializar em uma área mais restrita. Então, a gente vê a veterinária, de certa forma, evoluiu em uns pontos, mas estagnou em outros. Na parte de reprodução, aumentou a velocidade de desenvolvimento, foi maior. Na parte clínica cirúrgica, menor. Além da falta de sensibilidade clínica dos nossos colegas. E essa não produz, não fabrica, não ensina. Que é a pior parte. É a mais difícil. Então você tem que ter uma sensibilidade clínica, você tem que ter um feeling para a coisa. Porque todo paciente passa por uma observação, e essa observação é teste de comportamento para você chegar. Como não é uma matemática, você tem que associar comportamentos, dados clínicos, temperatura, frequência cardíaca, visualização do problema, do trauma, em coordenação, para você montar o seu direcionamento e fazer um diagnóstico mais assertivo. Mas a veterinária melhorou muito e continua melhorando. Evoluiu bastante, né? A tecnologia vem somando forças em todos os setores aqui no nosso Brasil e principalmente exteriormente, como o senhor disse, né? Existe uma ressalva, porque nós hoje temos muitas universidades veterinárias, muitas. Pra vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm em torno de 30 e poucas, o Brasil tem mais de 730. E a maioria são escolas particulares, nem sempre estão procurando fazer um ensino mais profundo, qualificando melhor o profissional. Tanto que nós temos convênio com algumas faculdades onde nós oferecemos trabalho clínico cirúrgico, porque as faculdades têm que ter um hospital para grandes animais, mas não tem ainda. Então a gente está fazendo esse papel de ponte aí para ensinar um pouco mais os formandos. A parte da prática, né? A parte prática e cirúrgica. Entendi. Doutor, todo profissional tem um caso que marca, né? A sua vida ali, a sua profissão. Existe algum atendimento no começo da carreira do senhor, durante toda a sua trajetória, que permanece vivo na sua memória? Existe existe um punhado deles, Existe vários. É uma das coisas que me marcou, são as intervenções obstétricas, os partos. Às vezes você vai fazer um parto de um bezerro ou de um potrinho, onde o animal não consegue parir sozinho, você tem que fazer um auxílio, manobra obstétrica, e você entra atrás, fica atrás de uma vaca ou de uma égua, e ela sente dor, e você, sem uma proteção, consegue fazer o parto, e ela não te dá um coice. Então isso é muito gratificante, por isso que ela sente que você está ali para ajudar. Isso me marca muito. E entre outras condições, do animal te olhar e com os olhos está te pedindo, me ajuda? E você tem que desencadear. Essas coisas me emocionam muito. Por outro lado, a frequência de casos que os animais vão a óbitos vai se tornando também um número maior. E a gente parte muito mais para ser técnico do que para ser sentimental. Talvez seja benéfico, talvez seja, por outro lado, as pessoas visualizam como frieza. Mas, infelizmente, o profissional que mexe com vidas precisa ser realista, profissional, prático, direto, porque senão ele não consegue. Porque se ele for chorar em vez de operar, às vezes a cirurgia não sai. Além do estudo, tem que ter a prática. Sem a prática não adianta, né? Um diploma. Sim, e só consegue ela com o tempo. Só com o tempo, né? Só com a experiência. Pessoal, nós vamos mostrar para vocês aí que estão nos acompanhando um vídeo de como que funciona mais ou menos o trabalho do Dr. Braulio lá nas fazendas, no atendimento na sua clínica, para vocês entenderem um pouco do que nós estamos falando. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. Vocês viram aí, né, pessoal? O trem não é fácil. É um serviço dificultoso. Eu acho que não é para qualquer pessoa, mas eu tenho certeza que para ele e para o dono de qualquer animal que seja, é gratificante o sucesso, né? O mérito ali de ter feito uma cirurgia, um trabalho com excelência. Doutor, todo profissional vive um momento que muda completamente a sua vida, né?
qual que foi o ponto de virada, assim, na sua carreira? O ponto de virada foi quando eu decidi que eu precisava construir um hospital. Por quê? Era muito fácil eu ir da fazenda e fazer uma correção cirúrgica no animal que se cortou, no arame ou no trinco da porteira, e eu fazer reposição. Mais difícil, eu ia pegar minhas coisas, pôr no carro e ir para casa. E o profissional que ia cuidar dele era o fulano, o funcionário da fazenda, que às vezes tinha que ser o tratorista, o tirador de leite, o fazedor de cerca, e ele não tinha um preparo para poder fazer os curativos, aplicar a medicação. Quantas vezes eu vi o funcionário, às vezes, pegar uma agulha que caiu no chão e soprar e depois aplicar no animal. Às vezes eu tenho que gritar com ele, essa não. Mas era uma prática que ele tinha. E ele não teve conhecimento. Então, pensando nesse pós-cirúrgico, eu falei, eu preciso criar um local onde eu possa acompanhar melhor o meu paciente. Porque se eu faço uma reconstrução cirúrgica e ele mal cicatrizar bem, eu sou o melhor veterinário do mundo. Se esse animal se coça ou não teve atenção suficiente para fazer os curativos todo dia, porque o funcionário tinha outras atividades, esse animal arrancava os pontos e eu já não era o melhor veterinário do mundo. Então, pensando nisso, eu falei, vou criar um ambiente onde eu possa acompanhar, principalmente, os casos mais complexos. Eu tive a experiência e a sorte de ir para os Estados Unidos e vi lá essa evolução hospitalar, né? E gostei tanto que eu acabei frequentando 17 anos, indo e voltando, trabalhando, aprendendo, participando de congressos, de cursos, e aprendi muito. E quando a primeira vez que eu fui para um congresso da AAP, que é a Associação Americana de Veterinária de Equino, eu fiquei impressionado, porque eles estavam 50 anos na nossa frente. Eu falei, vou fazer um lá em casa. Por 2 motivos. Primeiro, melhorar a qualidade de serviço para o meu paciente. Do outro motivo, quando eu estiver velho, eu não precisar correr atrás da fazenda, a fazenda vem atrás de mim. Facilitar, né? Então, me facilita, além de eu ter uma condição de trabalho muito melhor. Em vez de eu fazer um parto debaixo do pé de manga, eu faço dentro do centro cirúrgico, no ar-condicionado. Não é menos cansativo o ato, mas é muito mais confortável e mais garantido, com chances de sucesso maiores. Então, num ambiente controlado, eu falei, vou construir. E aí eu conheci alguns hospitais e fiz uma cópia do hospital que eu fui parceiro lá. É pequeno. E aí foi evoluindo. Isso eu já tinha uma ideia há muito tempo. E quando eu tinha clínica de pequenos, eu tinha um cliente que levava os filhotes para eu cortar o rabo e a orelha, que na época ainda era permitido. E um dia eu falei para ele, eu tenho vontade de ter um hospital Arca de Noé, onde quando um canto eu ia tratar de cavalo e vaca, outro canto de cachorro e gato, um outro canto eu ia colocar animais exóticos, porque em Goiânia tinha muita gente que criava papagaio, arara, coati, macaco, vou estudar isso, e outro canto eu queria fazer um cemitério vertical, com crematório, vertical, para não ter aquele meio ambiente, não ter que enterrar. E nessa conversa, progrediu, um dia ele falou assim, eu tenho um terreno para te vender. Isso foi em 86, eu comprei o terreno. Entreguei minha Brasília e mais 3 mil cruzeiros em troca do terreno. Eu tinha uma Brasília, estava começando a ficar um veterinário chique, saí do Fusca, já tinha comprado na Brasília. E aí fiquei 10 anos. Quando eu me senti capaz de atender, de criar um local para atender, 10 anos depois eu comecei a construir. Isso foi em 86. O hospital hoje está fazendo 30 anos. Que foi iniciado e 29 funcionando. É toda uma preparação por trás do sucesso, vamos dizer assim, né? Ninguém enxerga os bastidores, as dificuldades, mas pelo menos é gratificante ver que o pessoal vê que foi consolidado e deu certo, né? Um sonho se realizou, né? Vamos dizer assim. É um objetivo. Um objetivo. Um objetivo que a gente corre atrás, faz e diversifica para poder atender mais, melhor. E hoje eu falo que o hospital é casa do estudante veterinário. Porque todos que procuram, a gente dá apoio, a gente orienta, ensina, passa minhas experiências que às vezes não tem em livro, com o maior coração, assim, maior abertura de coração, porque eu não tenho que esconder. E eles sentem que isso é gratificante, né? Inclusive, eu acho que um gargalo da veterinária é porque eles têm muita vontade de aprender num espaço muito pequeno de curto, e às vezes não tem base para isso. Lá a gente dá esse suporte. É muito importante para todos os universitários, né, que também têm o mesmo sonho do senhor de poder tratar animais, independente de qual seja, né. Construir uma empresa também significa superar obstáculos, né, algo que é diário. Qual que foi o maior desafio consolidar o hospital? O maior desafio está sendo até hoje, principalmente esse ano, é manter a empresa funcionando.
Infelizmente, nossos encargos são muito altos. E a gente não tem esse retorno financeiro que a gente paga para o governo, todos os governos, para poder continuar mantendo. E eu ainda peço a Deus para me ajudar a ter mais serviço para eu continuar com o meu pessoal contratado, tendo que continuar de carteira registrada, trabalhando, porque... Não é só nós, né? É só nós. Gente envolve muitas Você tem pessoas. um leque de responsabilidades com as outras pessoas que te auxiliam. Então, manter a empresa não é fácil. Mas se você não tiver objetivo e um foco para continuar, você desiste antes de começar. Sempre é foco e determinação. Então a gente está criando condições para sobreviver. Desde cursos, treinamentos, novos tipos de cirurgia, novo tipo de atendimento, outros animais. Agora, para o ano que vem, eu tenho uma perspectiva muito grande de fazer filantropia. E eu quero ver se eu consigo. Meu grande gargalo é fazer filantropia para quem realmente precisa. Eu já tive umas experiências que não foram muito animadoras, que fiz, não voltei atrás, para pessoas que não precisavam. Não era a pessoa certa. Não era. Não, talvez para ele seja, para mim não foi. Mas foi proveitoso. São ensinamentos que a gente vai tirando e melhorando as experiências. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e logo nós estaremos de volta. Se você ama moda western, você precisa conhecer a Faeda Western. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Botas e chapéus de fabricação própria. As maiores marcas do mundo country como Ariat, Becks, Durango, Cinti. Além de perfumaria e acessórios para completar o seu estilo. Não é só uma loja, é um shopping western completo. Venha viver essa experiência Faeda Western. Foi rápido, né, pessoal? Nós já vamos continuar. E neste bloco, vamos conhecer o lado mais pessoal do Dr. José Braulio, os valores que construíram a sua trajetória e os sonhos que ele ainda pretende realizar. Mas antes eu quero lembrar que esse programa tem o apoio da Faeda Western, referência em moda country e selaria, com produtos nacionais e importados, onde a empresa leva qualidade, tradição e estilo para os clientes no 4 cantos do mundo. E conta pra gente, doutor, o trabalho ocupa grande parte da nossa vida, né? O senhor vive a veterinária todos os dias. É algo que é diário, não adianta falar. Mas existe uma pessoa por trás do profissional. Como que o senhor consegue equilibrar a carreira, a família e a vida pessoal? Eu consigo equilibrar porque a minha família me apoia no que eu faço. Eu brinco com a minha esposa, às vezes ela fala assim, nossa, você vai trabalhar essa hora da noite? Eu falei, vou. Você não cansa? Canso. E você está descobrindo isso agora? Não, né? Quando você casou comigo já era veterinário. Então, e ela me acostumou e me aceita. Já acostumou na tocada desde sempre. E me dá apoio. E a gente vai levando. E a família é sempre bastante unida, né? Meus filhos me viram trabalhando. Eu até brinco que eu não os vi crescer. Quem criou quase foi a mãe, porque eu vivia no campo. Eu saía de madrugada para voltar metade da noite, eles estavam dormindo. Final de semana, muitas vezes eu tinha que ir para a fazenda, porque era lá o dia que o patrão estava para poder dizer o nome daquela égua, porque o peão não sabia. E a égua tinha nome em inglês. Então, eu tinha que identificar. Então, muitos finais de semana eu passei fora. Teve ano, depois virei juiz de raça, tanto a quarta de milha, juiz de prova, juiz de conformação, quarta de milha, palusa, pente, lusitano. E teve nessa correria de ser juiz, de ser inspetor, e eu tive ano que eu fiquei 44 finais de semana fora da minha casa, dos 52 que existem. Então, minha família sempre deu apoio, e eu desenvolvi assim, e a família me entende, ficaram criados nisso. Apesar de todos os esforços, entre aspas, os 3 filhos que eu tenho, só um virou veterinário. E ainda me pôs para trabalhar, que é o Dr. Rodrigo Florentino. Eu achei que quando ele formasse, eu ia descansar um pouco mais. Eu falei, agora ele toma conta do hospital e eu vou pescar. Não, agora ele opera no hospital e eu fico fazendo curativo. Então, acabou dando mais uma união e eu fiquei mais preso no hospital. Mas de vez em quando a gente dá uma fugida, vai dar uma pescada. Inclusive, pessoal, Rodrigo Florentino, um excelente profissional na parte odontológica equina, aqui do nosso Brasil e de todo o exterior. Quem não conhece, nós vamos deixar redes sociais do Dr. Braulio, do hospital, do Dr. Rodrigo. E um abração, Rodrigo.
breve eu quero o senhor aqui para a gente estar trocando um papo também e mostrando para o pessoal como que funciona essa parte da medicina veterinária. Doutor, como o senhor disse, a família é o alicerce de grandes histórias, né? Sim. Sem família nós não somos nada. E como o senhor falou também da pescaria, isso que eu ia perguntar agora para o senhor, como que o senhor faz para desacelerar um pouco? O que você gosta de fazer nos momentos quando não está trabalhando? Como que é esse momento de lazer para o senhor? Bom, a princípio, o meu momento de lazer é com a família. Quando eu posso, final de semana, eu estou sempre juntos. Inclusive, a gente provoca um encontro de família no final do ano, vamos todos para um lugar onde eu ajudo a bancar estadias e hospedagens. É anual, uma vez por ano. Uma vez por ano, pelo menos 10 dias. E apesar que a gente convive quase que sempre, eu só tenho uma filha que mora fora de Goiânia, que mora em São Paulo, morou no exterior, mas agora mora em São Paulo, e o Rodrigo que viaja mais que eu hoje, né, então às vezes ele está muito longe, a caçula não me dá apoio no hospital, faz a parte administrativa, e a gente faz esses encontros. Fora isso, a pescaria, a gente tem a sorte de ter uma casa, sorte porque foi herança da minha mãe, uma casa no Cocalim, então a gente vai para lá às vezes mês de julho, agosto, e a gente brinca de pescar. E o Rodrigo, particularmente, nós fazemos algumas pescarias mais empolgantes, né? Quando eu buscar os peixes grandes, mais emoção, aí nós vamos para a Amazônia, fomos para o Pantanal algumas vezes, há alguns anos já vamos para a Amazônia. Aí nós ficamos 10 dias largados sem ver bicho para tratar, mas não desliga do telefone, porque hoje tem Starlink que permite você falar a qualquer hora do dia. Então, essa é a parte que me descansa, é pescar. Nem sempre é pegar peixe, mas sempre isolar um pouquinho, ver a natureza, curtir. Eu adoro muito. Eu adoro acampar, agora acordar com as gaivotas, dormir com as estrelas. Então, esse lado eu prezo muito, porque eu aprendi isso com meu pai, desde pequeno, me levar para o rio a pescar esse final de semana, e virou uma paixão. É necessário, às vezes. É necessário. Me rejuvenesce. O sucesso também é resultado de hábitos diários, né? A gente trabalha aquilo ali todo dia. É um aprendizado que nunca tem fim. Quais que são os costumes que fazem parte da rotina do senhor até hoje? Os costumes como profissional chegar ao hospital e vistoriar os animais que estão internados. Depois organizar as partes de medicações que foram usadas pelos plantonistas e acompanhar cada caso. Eu acho que o sentimento de clínico, você tem que estar perto. Se você não estiver perto, o seu olho muda o foco. É o olho do dono que engorda os boi, né? Ou emagrece, né? Ou emagrece. Então, meu hábito sempre é esse. Hoje eu tenho um hábito um pouco diferente, já, porque a idade vai chegando, a gente precisa se preservar um pouco mais fisicamente. Então hoje eu levanto e vou para academia. Menos na terça-feira, porque eu tenho um hábito de ir à missa na Matriz de Campinas, às 6 da manhã. Então na terça-feira eu não agendo nem serviço antes disso, a não ser que seja muito emergente para eu poder trocar a hora da missa. Em vez de às 6, eu vou às 8 da noite. E esse hábito é diário mesmo, todo dia, não é segunda, não é todas as segundas. Minha semana tem 7 segundas. E aí que você cai na rotina e frequenta isso. Então, eu saio de casa, às vezes minha mulher trabalha comigo no hospital, que ela faz a parte de ecoterapia. A gente trabalha com crianças especiais, inclusive temos convênio com alguns órgãos do Estado e com planos de saúde, para atender as pessoas que eles não podem pagar com particular. E a gente vai cedo e volta à noite para casa. E aí vira uma rotina agradável, de vez em quando a gente dá uma escapulida. Ao longo da vida, nós encontramos pessoas que nos inspiram, né? Existe um mentor, um profissional, alguém que o senhor se inspirou, que marcou sua trajetória hoje? Como profissional, vou dizer para você que todos os meus bons professores foram inspiração. Todos. E os maus também, né? E quando você tira proveito do que é mal, acho que você evolui mais do que você recebe tudo de bom. Por quê? Porque você tem uma tendência, você tem uma autocrítica de correção e de mudança de trajetória. Melhorar. É um desafio. Então, todos os meus professores, eu tenho grandes professores até hoje, que eu faço contato com eles e recebo como gratificação e elogios, porque eles já viram minha trajetória. Mas os meus de formação acadêmica foram todos muito bons. Isso me inspirou muito. Mas acho que a maior inspiração é nos bons resultados. Se você tem conhecimento, se você tem domínio do que está fazendo, você não quer contar com a sorte, você quer contar com qualidade de serviço, com técnica, tudo, isso é mais inspirador.
E você tem momentos alternativos, quando você às vezes tem que sair do corriqueiro para mudar a trajetória e corrigir, às vezes, um problema que não tem nos livros. Aí isso é inovador. E eu sou muito intuitivo. Tanto que eu tenho um trabalho de fratura de animais a campo que me deu abertura nos Estados Unidos. Porque ninguém quer operar fratura exposta. E eu desenvolvi uma técnica de operar fratura exposta em cavalos, em bovinos, depois de 25 dias. É diferenciado, porque eu ensino o meu paciente a deitar e levantar em 3 pernas, para depois operá-lo. E durante isso eu cuido da ferida para que ela não vire uma infecção generalizada. É algo revolucionador, né? Sim. Vem mudando todo o sistema ali da medicina veterinária como um todo. E como o senhor disse, não adianta, é com a prática, todos os dias ali, com foco, a persistência, que a gente vê a consolidação dos sonhos se tornarem realidade, né, doutor? Sim. Depois de tantas conquistas durante a sua trajetória pessoal e como médico veterinário, quais que são os projetos hoje e quais os sonhos o senhor ainda pretende realizar? Bom, o meu projeto hoje é continuar como veterinário, mas eu estou com uma grande intenção de fazer filantropia. Eu quero doar o meu trabalho. Eu não vou doar 100% porque eu tenho custos, mas eu vou doar meu trabalho. Mas estou procurando parceiros que queiram bancar o custo. Quero fazer parceria com os laboratórios que produzem medicamentos, porque se eles me dão os medicamentos para usar, cai o custo. Eu entro com o meu serviço. Parceiros que às vezes querem financiar tratamento de animais de pessoas que não podem, a gente faz uma triagem. Esses dias eu tive o privilégio de falar diretamente com o deputado Amaury Ribeiro, que é um entusiasta do agro, e nós estamos trabalhando para tentar conseguir umas emendas parlamentares para bancar esse tipo de tratamento para quem não pode. Desde o cavalo de carroceiro, como a vaquinha do chacareiro, o cachorro da pessoa que gosta do cachorro comum, que é o vira-lata, nós vamos fazer esse trabalho. E tem amor por animais. E nesse bojo da filantropia, eu quero fazer filantropia com os estudantes veterinários. Venha aprender um pouco que eu sei e venha praticar. Você vai sair da sua escola mais craque do que eu entrei. Com o senhor eu tenho certeza que vão sair craques mesmo, então, literalmente. Então esse é o grande objetivo. Meu hospital está numa situação complexa, complexa no sentido imobiliário, porque eu estou hoje dentro da cidade. O valor do meu terreno é um preço altíssimo que a veterinária não vai pagar nunca com o serviço, mas eu já tenho projeto de fazer um novo. Provavelmente o hospital vai sair dali, porque a gente está com negociações imobiliárias bem avançadas com alguns pretendentes, e o hospital vai ser mudado para um ponto que é próximo também, mas eu vou continuar trabalhando. Eu acho que até os 110 anos, com certeza. Não, acho que o senhor chega mais um pouquinho nessa... Chego, com essa moda das células tronco, acho que eu vou mais. Tirando uma pescaria uma vez por ano, aproveitando e passando o conteúdo que o senhor tem para tantas pessoas assim de uma forma tão natural, o senhor chega a mais de 110 tranquilo. Eu vou. Se Deus quiser. Mais do que uma carreira, uma pessoa constrói legado. Como que o senhor gostaria de ser lembrado? Como um veterinário que pôde ajudar alguém que tinha interesse de aprender. Porque tem muitos que às vezes não têm interesse de aprender. Só o financeiro, né? Talvez às vezes falta de interesse, às vezes por decepção do próprio curso, né? Do curso, ou às vezes até do objetivo que a pessoa queria ter. Porque eu acho, tipo assim, você gostar de animal nem sempre é gostar de ser veterinário. Gostar de animal, eu vejo que gostar de pôr o animal no colo, fazer carinho. São coisas distintas, né? Agora, quando você quer ser veterinário, você quer tratar do bicho doente, e aí às vezes há um choque dessa intenção, né? Que as pessoas, nossa, eu sou apaixonado em cachorro, sou apaixonado em gato, e na hora que você vê o próprio cachorro, o próprio gato, ela não tem condições, não precisa ser o próprio, pode ser outro animal, ela não tem condições psicológicas de encarar o problema. Eu acho que não é para quem quer, é para quem consegue. E aí a diferença dessa parte clínica cirúrgica. Não é fácil. Para um profissional que se consolidou, né, e com tanta experiência como o senhor traz hoje, que conselhos o senhor deixaria para quem sonha em seguir com a medicina veterinária? Estuda, vai atrás, procura ensino, prática, o máximo que puder,
E não tenha medo. Tem gente que tem receio porque o paciente morreu. Vai morrer. Está vivo. Aprenda com os erros. Estuda os erros. No hospital a gente tem a prática. Todo animal que vai a óbito, que a gente não consegue salvar todos, nós fazemos a necrófise por que morreu. Para entender melhor. Foi pelo tempo que demorou a chegar? Foi por um erro nosso, que nós podíamos ter tido outra alternativa de tratamento? Faltou o medicamento? Então, acho que a autocrítica do trabalho que você está fazendo te ajuda muito a crescer. Melhorar todos Melhorar os dias. tudo. E aí tende a errar menos. Né? Isso é o conselho que eu tenho. Estudar mais, praticar mais, tirar proveito dos grandes erros, dos pequenos erros, dos médios erros. Para errar menos no futuro. A partir daí tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda. E para a gente encerrar de forma leve, descontraída, apenas com respostas rápidas, conta para a gente, doutor, uma palavra que define trajetória. Futuro. Um lugar onde o senhor se sente em paz. Na sala de cirurgia. Uma pessoa que te inspira. Minha esposa e meus pais. O que nunca pode faltar na sua rotina. Dormir. É essencial, né? Pouco. Ah, tá. Entendi. Tá certo. Boa. Para quem acompanhou esse programa, viu que a rotina do Dr. José Braulio não é nada fácil, é correria. Um médico veterinário, ele vive a medicina todos os dias, de canto a canto, aonde precisar, como ele disse. E eu agradeço muito o senhor pela participação do nosso programa hoje. Foi uma satisfação imensa, pessoal, enquanto o programa te receber aqui hoje e passar tanto conhecimento e ensinamento para o nosso público. Muito obrigado, doutor, pela presença. Eu que agradeço a gente poder passar essa imagem que veterinária é uma profissão de sucesso, prazerosa para quem gosta e faz as pessoas crescerem. Eu acho que quando você tem esse dom de ser veterinário para poder ajudar os animais, você acaba se ajudando. É verdade. E isso é necessário, né? Nós temos hoje até uma mudança de valores que as pessoas às vezes cuidam de um cachorrinho que está atropelado na rua, mas não tem a capacidade de pegar uma criança que está passando fome. Então eu acho que isso aí é uma coisa meio gritante, mas se você tem essa paixão por animais, desenvolva. Seja para cuidar, seja para tratar, seja para alisar, dar banho, desenvolva. Vai fazer bem, principalmente para o seu psíquico. Para o pessoal, né? Pro pessoal. Pessoal, e nós ficamos por aqui. Até o próximo programa e até mais.